Iniciando aqui o diário de trade do dia 7 de julho. Esse foi o resultado de hoje. GR atingido, né? Menos R$ 320. E tem muito aprendizado que dá para tirar desse dia aqui. Vamos aqui para o racional do dia. Esse é o gráfico de 15 segundos, de 15 minutos. O mercado vinha numa tendência de alta e esticado, né? Hoje para segunda-feira a correlação era negativa, a gente esperava um pregão de baixa. E a gente tinha essa POC aqui, como sexta-feira foi feriado nos Estados Unidos, né? Então, graficamente falando aqui, a gente tinha pouco volume, então a gente tinha que encontrar a região que tinha mais interesse. E aí, pegando essa POC do movimento de sexta, a gente tinha essa região aqui como POC, que foi muito importante para a leitura de hoje, né? Deixa ela aqui marcada com um retângulo. E indo para o pregão de hoje, que gráfico de 5 minutos, deixei marcado também esses fundos de liquidez aqui, ó. Esse é mais anterior, aqui nessa região, e esse último fundo aqui, e aqui o retângulo da POC marcado. Indo para as operações, o mercado abriu já com gap de baixa, testando a região da POC, vindo capturar a liquidez desses dois fundos. E quando esse candle aqui, o segundo, ele começou a virar, para quem não sabe, eu opero com mentor, né? Eu tenho um mentor. Ele também falou que a compra era válida e tal, e eu me precipitei, acabei comprando logo de primeira, não calculei o risco direito da operação. Era um stop longo de 270 pontos, e inclusive eu não gosto de entrar nesses trades de primeira. Eu geralmente deixo passar, mesmo que o meu mentor entre, eu deixo passar, e acabou que nessa situação de hoje, ele falou que era válida, mas ele não entrou, e eu entrei, que eu não costumo entrar. O mercado voltou na barra seguinte e estopou aqui 270 pontos. Eu até alonguei um pouquinho o stop porque tinha uma região aqui de escora, né? Aí eu deixei o stop no 895, tomei um stop de 270 pontos. Acabou que esse terceiro candle aqui, ele veio me estopar e virou, que é exatamente aqui que eu gosto de pegar esse trade de falha, que nem eu falei, uma segunda entrada. E aí acabou que eu não peguei quando ele virou, esperei, hesitei, e aí quando o meu mentor falou que comprou, eu comprei também, junto com ele, que foi só aqui em cima, mas eu já queria comprar desde aqui, dessa virada aqui de baixo. Então acabou que eu peguei só aqui em cima. E aí quando o mercado começou a voltar um pouco, ele falou que o stop estava muito caro, que só viu depois que o stop estava caro e estopou. Saiu na mão, eu ia desistir da operação. Também ele falou que ia sair, eu saí junto com ele. Mas era uma região que eu confiava, de POC, mercado abriu esticado, capturou liquidez. Se eu segurasse, o mercado teria dado certo, né, essa operação. Então aqui pegando a régua, aqui onde eu comprei, teria me dado 250 pontos, pelo menos uma parcial eu tinha feito. Então acabou que eu assumi mais um prejuízo de 100 pontos aqui. E nesse momento, 9 e 8 da manhã, eu já estava 150 para trás. Mais da metade, quase a metade, né, do meu GR. Então isso que afetou muito o resto da performance no dia. Então continuando aqui, como a gente viu que a correlação estava negativa e o mercado estava negociando bastante aqui abaixo da POC, o que a gente identifica? Que essa POC, que até então era um suporte, ela podia virar uma resistência, né? E dito e feito. Então vou tirar aqui esses estudos aqui para facilitar a visualização. E o que aconteceu? Quando ele chega aqui nessa região da POC, já testando como resistência, aqui a gente tem uma micro quebra de estrutura, né? Quebra de estrutura. E aí pegamos na regressão. E de novo, eu hesitei. Eu já estava identificando que tinha essa liquidez capturada, inclusive da máxima do dia, né? Aqui, ó, ele rompeu a máxima do dia e falhou. Estava na região de POC testando como resistência, né? Era um suporte, rompeu, virou resistência. Então já tinha uma região forte de POC, tinha falha do rompimento da máxima do dia, servindo como captura de liquidez, tinha quebra de estrutura, tivemos a regressão, então eu já queria pegar desde aqui. Acabou que eu fui pegar só aqui embaixo quando ele vendeu, porque ele vendeu no rompimento dessa mínima aqui, ó. Só que veio reto, não deu pra pegar, então eu peguei atrasado aqui. Mas enfim, deu pra pegar, fiz uma parcial aqui com 200 pontos, né? E fiquei com um contrato carregando. E aqui, quando ele retornou para essa região aqui, ó, eu que se eu consigo pegar um pincel aqui para ficar mais fácil. Quando ele chega nessa região aqui, ó, eu retomo minha mão, retomo os contratos que eu tinha feito parcial para levar para baixo. Só que acaba que eu não faço uma parcial aqui embaixo. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu peguei nesse retorno aqui, ó, que eu peguei o contrato.
E eu não fiz parcial porque eu queria o teste do fundo, que ele não veio testar. E quando ele sobe aqui, ó, ele me tira no 0 a 0. Eu saio com o contrato. Então eu não tive prejuízo nessa operação. Na verdade até fiz R$17, né, uma merreca aí. Mas eu que sabia que esse mercado tinha muito potencial de vir para baixo. Dito isso, eu fiquei tentando a venda, né? Então o mercado voltou a testar fundo, não rompeu ainda a máxima, então tinha bastante liquidez aqui para capturar. Então eu esperava muito esse teste fundo, porque ele não tinha testado e capturado liquidez dessa mínima ainda. Então sempre que o mercado voltava aqui, eu tentei fazer vendas, ó. Vou circular aqui. Eu tentei fazer vendas aqui. Tentei fazer vendas aqui. Tentei fazer vendas aqui. E fui tomando stops curtos, ó. Pode ver que são stops curtos. Até que... stops curtos. Até que aqui, cara, foi o último stop que eu tomei, que eu atingi o GR. Quando ele fez essa barra de venda aqui, o engolfando, eu bati a venda aqui. Era a última que dava no GR, acabou que ele voltou, me estopou aqui em cima, né? E aí sim, ele entregou todo o movimento de baixo. Então também foi um pouco de azar, mas... aí que entra a questão do GR e do manejo, né? Se eu tô segurando o primeiro contrato desde aqui de cima e deixei stop lá em cima, não tinha pego. Mas é complicado também carregar, segurar tantos pontos assim, né, por contrato. Mas acabou que o dia também não deixou oportunidades tão claras. Foi mais essa primeira venda aqui, que não veio cumprir alvo de primeira, né, que seria o fundo do dia. Então ficaria sambando aqui nessa região, segurando, até chegar de novo na mesma região da POC, que aí sim teria dado uma outra oportunidade, né? Seria a venda aqui. E aí sim foi a venda do dia. Então hoje não operei legal, né? Apesar de não ter sido um dia também tão claro, tão bom, mas não tive uma boa performance. E o principal do diário de trade não é só a técnica, não é só ver as operações baseado na técnica, mas baseado nas emoções. E dito isso, eu tirei alguns aprendizados que eu vou mostrar aqui para vocês. São esses aprendizados aqui, ó. Mesmo seguindo um mentor, é importante ter autoconfiança e agir independente. O que isso quer dizer? Hoje eu quis eximir a minha responsabilidade, então eu quis seguir apenas o meu mentor, tirando o meu da reta, né, a grosso modo falando. Segunda-feira, começando agora essa conta, fui medroso, essa que é a verdade. E o que significa agir independente? Não é o seu mentor tá lendo que é para comprar e você vender, fazer o contrário, não é isso. Mas se a sua leitura está batendo com a dele, os dois estão vendo compra, você pode seguir a sua compra, por mais que ele não tenha comprado ainda. Se a leitura está batendo, você não vai fazer o contrário do que ele está falando, mas você tem às vezes um manejo diferente, então você tem que agir independente, tem que ter autoconfiança nesse sentido. Isso se mostrou muito aqui, ó, nessa compra aqui que eu fiz junto com ele. Por mais que ele resolveu sair da operação porque o stop estava grande, mas a leitura ainda era de compra, eu podia permanecer, porque eu já tinha feito a compra antes, que eu tomei stop, então por que eu não ia tentar uma compra? Claro que se eu stop também, acaba meu dia, mas faz parte, estou no GR. Se eu levo aqui o trade até a máxima do dia, eu tinha tirado prejuízo. E o segundo momento que isso também aconteceu, que faltou ter autoconfiança, foi aqui em cima. Eu já tinha visto a quebra de estrutura, já tinha lido que estava numa região de resistência da POC, de captura de liquidez na máxima, então eu podia ter pego o trade até um pouco antes. Acabou que eu só fui conseguir pegar lá embaixo depois que ele falou. Talvez eu não tivesse nem feito parcial, sairia total aqui com mais pontos. Então assim, faltou autoconfiança, faltou ter culhão nesse sentido. Fiquei muito dependente dele, fiquei eximindo a minha responsabilidade, né, focado totalmente nele. E não adianta, é que nem fazer copy trade. Por que copy trade na maioria dos casos não funciona? Porque, cara, você tem que ter uma parcela ali de responsabilidade. Você nunca vai conseguir copiar 100% exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Então você tem que ter também autoconfiança e seguir também esse seu instinto. Então esse é o primeiro aprendizado. Segundo, não comprometer mais que 50% do GR antes das 10 horas. No meu caso seria R$120, sendo que 9,8 aqui eu já estava com 150 para trás, né? Então, cara, isso pesa muito também na tomada de decisão. Eu tenho certeza que toda essa tomada de decisão errada aqui
foi afetada porque eu já tava com essa cabeça de estar negativo 150 para trás. Então, cara, afeta muito. Então, evitar, entendeu? No máximo 50%. E por que antes das 10? Porque depois das 10 o mercado geralmente vai dar mais uma oportunidade. Que foi o que eu falei aqui. O mercado deu a venda, não tirou com stop profissional, mas ficou sambando aqui nesse range. E aí só foi dar outra oportunidade na mesma região lá em cima, 10 horas. E aí ele veio reto, ó. Aí ele caiu reto, deu o trade que eu tava tentando pegar aqui durante vários minutos, né? 9,40, 9,50. Então assim, tomei um stop, atingi 50% do meu GR aqui antes das 10. Espera dar 10 horas, mercado de ações abrir, para você ter carga tanto financeira quanto psicológica para tentar pegar uma oportunidade melhor e levar e fazer o seu dia. E terceiro aprendizado, é válido zerar um trade pelo financeiro para aliviar a perda, com muitos asteriscos aqui. Por quê? Tem que ser no mínimo 1 para 1, você não vai sair de um trade com menos de 1 para 1 só porque deu um dinheiro para você pensando unicamente no financeiro, porque aí tá errado, a conta não vai fechar no final do mês. Mas se estiver já passando do 1 para 1, eu acho que é válido. E em trades que não tem potencial imediato. Então o que eu quero dizer? Nesse trade aqui, que eu já estava 150 para trás, eu cheguei a fazer uma parcial de 200 pontos. Ele voltou lá pro meu 0 a 0 e me tirou. Eu botei o stop no 0, né? Porque eu tinha refeito a posição. E o stop tinha que estar aqui em cima. Mas enfim. Depois ele veio também aqui em cima de qualquer jeito, né? Antes de pagar o alvo final do fundo. Então o que eu quero dizer é, quando eu peguei essa venda aqui, ele me deu 200 pontos. Sem susto, né? Veio quase que reto. Ao invés de eu ter feito uma parcial de 200 pontos, eu podia ter zerado o total os dois contratos com 200 pontos. O meu stop inicial estava aqui em cima, cerca de 130, 150 pontos no máximo. Então já tinha passado do 1 para 1, né? Era 200 pontos. Então, se eu zero aqui, até deixei uma continha de espadeira aqui, ó. Tava com 150 para trás. Se eu zero esse trade com 200 pontos, com dois contratos, ia tirar 80 reais de prejuízo. Ia ficar só 70 para trás. Com 70 reais para trás aqui, eu acho que eu não ia ter ficado ansioso assim para ficar caçar essa operação de novo. Ia ter esperado a oportunidade clara, que foi aqui 10 horas. Ia tentar poder entrar com mais contratos e tal. Ou até ter tomado esses stops aqui que eu tomei, mas eu ainda ia ter carga para pegar de novo aqui depois das 10. Coisa que eu não tinha mais, já tinha atingido o GR. Então eu ia ter conseguido pegar e surfar essa queda que eu fiquei esperando o dia inteiro. Acabou que não deu, só foi dar depois que eu atingi o GR, né? Então dependendo do trade, se não tiver potencial imediato, que nem um trade de 9 horas aqui, tá lateral, deu 200 pontos, já passou de 1 para 1, eu acho que é válido sim botar no bolso para fazer um financeiro, né? Para aliviar prejuízo, até para botar um lucrinho no bolso para estar pronto para uma oportunidade melhor. Então, esses foram os aprendizados do diário de trade de hoje, né, das operações de hoje. Não vou falar que é um dia para esquecer, apesar de eu ter operado muito mal, porque é um dia para lembrar e não errar mais esse tipo de coisa, né? Tá aqui esses aprendizados. Então também não é o fim do mundo, né? Tá aqui 300 reais, 323 para trás. Ainda tô nessa conta com 130 negativo, porque eu tinha feito um lucrinho antes, né? Então tô 130 aí negativo, tá tranquilo, tá dentro da margem e agora foca em operar melhor nos próximos pregões aí.